Sejam bem-vindos ao canal de Fora da Gaiola, é um prazer ter vocês aqui. Em nome de Jesus. Já que a gente está perto de bater os 1000 inscritos. Gente, eu estou muito feliz e surpreso, né? O canal tem crescido e eu fico feliz por isso. Mesmo a gente sendo controverso em várias coisas que a gente fala aqui, o canal tem crescido. Bom, hoje eu vou responder ao Ibis Pinheiro, que eu tenho certeza que está aqui, né? Não perde um vídeo. E ele me perguntou qual versão da Bíblia eu mais gosto, qual que eu utilizo e por que eu utilizo as versões que eu utilizo, beleza? Primeiro, eu vou explanar para quem não sabe ainda como que é feita a tradução bíblica. Hoje em dia, por mais que tenha o nome João Ferreira de Almeida, não é uma pessoa só que traduz, beleza? No passado, há mais de uns 400, 500 anos atrás, foi João Ferreira de Almeida que traduziu. Realmente foi uma pessoa só quem fez isso. Mas hoje em dia é uma comissão teológica, tá bom? É um grupo de teólogos, um grupo de tradutores, um grupo de pessoas versadas nas línguas bíblicas que traduzem, tá bom? Então, quando você vê a versão João Ferreira de Almeida, você não imagina que foi uma pessoa só que traduziu, não, tá bom? Você imagina que é um grupo de pessoas, é uma quantidade grande de pessoas traduzindo e corrigindo traduções também. Eles traduzem os textos, depois se reúnem e discutem qual é a melhor opção para aqueles textos que foram traduzidos e etc. O mesmo acontece com a King James, Nova Versão Internacional e etc, tá bom? Depois eu posso, se for do agrado de vocês, falar de maneira mais específica sobre cada uma das traduções, beleza? Hoje eu só vou responder a pergunta do meu amigo e irmão em Cristo, Ibis Pinheiro, tá bom? Existem dois métodos de tradução bíblica, que é pensamento por pensamento e palavra por palavra, tá bom? A tradução palavra por palavra é tido por muitos teólogos, muitos estudiosos da palavra de Deus, como as versões mais fiéis ao texto bíblico. Por quê? Porque a tradução palavra por palavra, ela pega cada palavra do texto e traduz, e junta tudo, e aí forma o texto, tá bom? E tem modo de tradução, método de tradução chamado pensamento por pensamento. Como que é o pensamento por pensamento? O tradutor, ele lê o texto, pega a mensagem principal daquele texto e coloca na tradução, né? Ele tenta pegar a ideia principal, ele traduz algumas palavras e sempre pegando a ideia que quer passar. Vou dar um exemplo para vocês. A tradução palavra por palavra, quando ela vai traduzir, inclusive já existem versões mais atualizadas. Por exemplo, a João Ferreira de Almeida, ela utiliza o método palavra por palavra. A João Ferreira de Almeida corrigida, por exemplo, nós vamos encontrar lá falando assim: ame o seu irmão com amor entranhável. Ela está sendo fiel ao texto original, sendo bastante fiel ao texto original. O que são entranhas? Entranhas é o nosso intestino. Tá bom? Então tá dizendo ali, ame o seu irmão com o seu intestino, tá entendendo? Tá sendo fiel ao texto. Só que, para nós brasileiros da atualidade, dizer que vai amar alguém com as suas entranhas é algo esquisito, tá bom? Não combina muito com o texto pra gente dessa geração. Então, qual seria a melhor tradução para amor entranhável, né? Ser fiel ao texto, botar ame com as suas entranhas, ou dizer ame o seu irmão de coração, ou ame o seu irmão de maneira profunda. Essa é a melhor tradução. Por isso você vê a João Ferreira de Almeida revista e corrigida, João Ferreira de Almeida revista, corrigida e atualizada, e etc. Sempre tem essas atualizações na João Ferreira de Almeida, e em todas as versões, palavra por palavra, vai ter como é que eu posso dizer assim, essas atualizações linguísticas, porque o interesse do texto bíblico, preste bastante atenção aqui agora, o Ibis e os demais que estejam assistindo por curiosidade, o interesse do texto bíblico não é, digamos assim, a palavra em si, mas o que aquela palavra significa. O interesse do texto bíblico é fazer com que eu, leitor da Escritura, compreenda o que está dizendo ali. No filme de Martinho Lutero tem uma parte que ele está traduzindo a Bíblia lá e ele fala, poxa, mas o texto original fala isso, isso e isso. Mas isso, se eu falar,
o povo que é leigo não vai compreender. Então eu tenho que pegar isso que está falando aqui e dizer o que ele significa, que é isto aqui. Aí ele vai e coloca digamos assim, uma atualização do que aquela frase queria dizer. Tá entendendo? E aí entra na tradução pensamento por pensamento. Os tradutores que adotaram o pensamento por pensamento, eles se preocupam muito com o leitor da escritura. Eles não estão fazendo bíblias para serem estudadas e no original e aquela coisa. Eles estão fazendo bíblia para que uma pessoa leiga que nunca viu um texto bíblico possa entender a mensagem principal da escritura. E nessa linha pensamento por pensamento, nós temos a Bíblia Viva e nós temos a Bíblia na linguagem de hoje, que é muito excelente. Para novo convertido, Ibis e os demais que estejam me assistindo, para novo convertido eu indico a Bíblia tradução pensamento por pensamento, porque são traduções que foram feitas para que o leitor entenda o sentido do texto. Por exemplo, a Bíblia Viva, ela vai trazer os textos muito mais explicados do que a João Ferreira de Almeida. Apesar da João Ferreira de Almeida ser mais fiel linguisticamente ao texto original. Eu posso afirmar da seguinte maneira, pelo menos minha maneira de pensar: a tradução palavra por palavra, ela é fiel ao texto. Já a tradução pensamento por pensamento é fiel à mensagem. Você entende? Uma é fiel ao texto. E para você entender a mensagem, você vai ter que estudar de maneira profunda o texto. A outra é fiel à mensagem. Você não vai precisar fazer muito esforço para entender o que está ali. Por isso, eu digo que todas essas versões bíblicas são sérias e eu utilizo todas nos meus estudos e devocionais. Agora tem uma que eu gosto mais e agora eu vou assustar alguns daqui do canal de Fora da Gaiola, né? Alguns membros do canal de Fora da Gaiola, alguns irmãos em Cristo que fazem parte desse canal, dessa comunidade que está crescendo graças a Deus. Eu vou mostrar a Bíblia que eu mais gosto de ler, essa aqui. Para quem conhece, sabe que esta é uma Bíblia pastoral católica, beleza? Essa versão aqui, da editora Paulus, é a versão da Bíblia que eu mais gosto de ler, tá bom? Ó, vem com mapa para estudar, tá bom? Muito bom mesmo. Vou mostrar aqui a edição dela, para vocês poderem procurar e ter também aí no seu acervo. Aqui, ó. Aqui, ó. Essa aqui, ó. Ó. Eita, ficou claro demais, gente. Ficou claro demais. Qualquer coisa eu anoto na descrição ou no comentário se vocês me pedirem, eu anoto, tá bom? Para vocês terem uma igual se vocês quiserem, tá bom? Essa é a Bíblia católica. Eu prefiro ela do que a João Ferreira de Almeida. Porque depois eu posso explicar, fazer um vídeo explicando o porquê que eu prefiro ela do que a João Ferreira de Almeida, tá bom? Ela conseguiu ser fiel ao texto e trazer uma clareza melhor do que João Ferreira de Almeida. Eu costumo brincar aqui em casa, já desde muitos anos, a gente chama a Bíblia João Ferreira de Almeida de linguagem de advogado, né? Que diz assim, aquela linguagem bem erudita, né? E nós somos cristãos, a maioria dos cristãos são popular, então eu acredito que o texto fiel à escritura tem que ser um texto popular, tem que ser o texto que as pessoas entendam quando lê. Martinho Lutero, quando escreveu a Bíblia, né, traduziu do latim para a linguagem popular, já diz o nome, linguagem popular. Por isso o evangelho cresceu grande, teve a reforma protestante, porque Martinho Lutero escreveu de uma maneira que o povo leitor pudesse entender e assimilar o texto. Então, para mim, é mais importante, né, o leitor entender o que está sendo falado, o que está sendo dito, do que ser fiel, né, a cada palavra que está lá no original, já que a gente vai ter vícios de linguagens que não existem mais, vícios de linguagens estranhos para nós que somos dessa geração. Eu vou dizer uma coisa para você entender do que eu estou falando de uma maneira simples. Se você fez o 2º grau, você deve ter estudado com certeza redação. E lá em redação ou português, você deve ter estudado sobre a carta de Perovaz de Caminha. Eu li e não entendi nada, falar a verdade.
Quem aqui leu a carta de Perovar de Caminha e entendeu? Por gentileza, gente, comenta aqui, porque eu não entendi nada, gente. É um tal de outrocinho, outrora, de vós me sei, de não sei o que lá. E tanta coisa, frases, vícios de linguagem que eu não compreendo. Para compreender, minha professora de literatura, né, de redação lá, de português, teve que me explicar a classe toda que a gente estava lendo, não estava entendendo nada. E aí ela aproveitou para falar algo que eu vou utilizar aqui agora, que é a necessidade da atualização linguística. Nós, humanos, estamos atualizando a nossa linguagem conforme o tempo passa. Houve uma época que na Bíblia não tinha você, tinha vós me ser. Então precisou se atualizar. Se eu for ser fiel ao texto, eu vou ter que botar vós me ser e várias outras linguagens que hoje não existem mais. Então o leitor atual não vai compreender nada, gente. O intuito das traduções bíblicas é que você que está do outro lado entenda o texto, tá bom? Então a Sil Ibis perguntou qual a melhor tradução, qual as bíblias que eu utilizo e tal. Pode ser que tenha aquela, como é que eu posso chamar assim, aquela preocupação de que tenha uma tradução que seja melhor do que outra. Gente, não existe tradução melhor do que outra. Existe tradução com um propósito, digamos assim, melhor do que outro para o momento. Por exemplo, para um novo convertido, eu indicaria uma Bíblia Viva. Mas para alguém que já leu a Bíblia, que já compreende mais a Escritura, o Reino, eu já indico para fazer um estudo mais profundo a João Ferreira de Almeida. Eu não indico de maneira nenhuma João Ferreira de Almeida para novo convertido, porque não vai compreender. E o risco de surgir novas doutrinas e grandes interpretações equivocadas é grande. E aqui vai uma dica para você. Se a sua doutrina, se o seu ensino só existe na João Ferreira de Almeida, esse seu ensino está errado. Se seu ensino só existe na Bíblia Viva, esse seu ensino está errado. Tá entendendo? Para você ter uma teologia completa e etc., o seu ensino ele tem que caber em todas as versões da Bíblia, em todas as traduções. Caso ele não caiba lá, seu ensino está equivocado. Tá entendendo? É necessário. Por isso a necessidade de você ler o texto bíblico em várias outras traduções. Irmão David, existe alguma tradução da Bíblia que você não indicaria de maneira nenhuma que é errada? Sim, a tradução do Novo Mundo, das Testemunhas de Jeová. É uma Bíblia adulterada, tá bom? Completamente adulterada. Existem acréscimos e remoções. Existem acréscimos e remoções ao texto bíblico, sem respeito algum ao texto original, sem respeito algum ao leitor, tá bom? A tradução do Novo Mundo é uma tradução adulterada, é a única tradução que eu não indicaria para ninguém ler, é a tradução do Novo Mundo. E Bíblia de Estudo, gente, eu estou desatualizado. Eu ouvi falar de uma Bíblia de Estudo que saiu aí com a intenção de tornar o homossexualismo algo praticável dentro das igrejas, que chama de teologia inclusiva. Essas coisas aí, fuja. Inclusive, vou finalizar o vídeo dando uma dica para você. Se aquilo que você prega hoje não foi encontrado na boca da patrística, ou no mínimo, na boca dos reformadores Lutero, Calvino, Zwinglio, jogue fora. Simples assim. Se o que você prega hoje você não puder encontrar na patrística e não puder encontrar na boca de Lutero, Calvino e Zwinglio, jogue fora, porque é porcaria, não serve. Em se tratando de doutrina, tudo que é novo tá errado. Por quê? Porque a Escritura tem 2000 anos, o Evangelho tem 2000 anos. Então o certo é o que está no Antigo, não é hoje não. O certo é o pensamento certo, é o pensamento dos antigos, não é de hoje não. Como é que você vai entender melhor de grego do que os outros que nasceu falando grego? Então, vergonha, teólogo. Você tem que conformar o seu ensino aos antigos. E não sair modificando, modernizando. Tá entendendo? Não. Teologia boa é teologia antiga. Essas teologias modernas aí, ó,
Não vá não. Não vá que é barca furada. Muito obrigado pelo sua audiência aqui no canal, pelo seu carinho, pelas suas orações. Obrigado pelos conselhos, obrigado pelos temas sugeridos. Muito obrigado. Um abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser.